Salve, salve! Tudo bem? Estou querendo compartilhar com vocês. Eu li aquele livro do Stephen Covey, né? Sete hábitos de pessoas eficazes. Eu queria ter guardado muito mais, mas ele faz um trocadilho mais no final do livro com duas palavras. Ele faz trocadilho com a palavra vencer e perder. Perder e vencer, perder e perder, e vencer e vencer. E isso me deu um insight, né? Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu quero falar de perder e vencer. Eu vou citar exemplos, né, da nossa sociedade. Por exemplo, eu que sou da região aqui onde o Pelé nasceu. O Pelé, né, quantas coisas contra ele, né? Numa época onde o racismo era muito mais explícito, né? Muito mais explícito. Ele nasceu aqui, ele nasceu em Boa Esperança aqui, foi criado em Três Corações, né? Nasceu em Três Corações mesmo, né? E temos lá estátua, homenagens. O pai dele também foi jogador de futebol, Dondinho. Pelé morou em São Lourenço, ele começou a jogar futebol na rua. Quer dizer, o Pelé tinha tudo para ser um perdedor, né? Ele nasceu perdendo, né? Tudo contra ele, né? Status social, vida financeira. Naquela época as escolas não são como hoje, né? Porque hoje nós estamos na era de vender conhecimento, né? Temos escolas de todos os jeitos, todas as formas, né? Funciona em todos os horários. O meio rural não falta escola, quer dizer, falta conhecimento, falta desejo do governo que as pessoas estudem, mas na fachada, né, as escolas estão aí. E o Pelé nasceu perdendo. E aí alguém o viu jogando na rua, levou ele para os times, né, depois levou ele para o Santos, ele fez carreira no Santos. Antigamente havia fidelidade. Antigamente as pessoas eram fiéis na onde comprava, na padaria, no supermercado, havia uma fidelidade. Hoje não temos fidelidade. Hoje quem te oferecer o melhor serviço, o menor preço é onde você vai comprar. E aí o Pelé nasceu perdendo e se tornou um vencedor. Na Bíblia, né, Davi era um filho bastardo, era o filho caçula de uma família de 8 filhos. O pai colocou ele para cuidar das ovelhas, que era um serviço assim desprezível, né? E ele levava aquilo com a maior seriedade, porque era daquele rebanho que eles tiravam o leite e a lã, né? E por causa disso Davi matou um urso, matou um leão por causa daquilo e depois matou um gigante. A nossa vida é assim também. Primeiro a gente mata um urso, depois a gente mata um leão. E depois a gente tem que matar um gigante, né? Os gigantes, né? Um leão por dia. E ele se tornou o segundo rei de Israel, né? Segundo rei de Israel. O Espírito Santo estava com ele, né? Quantos lugares ele conquistou para fazer aquela nação, quantos lugarejos, né? Quantas tribos ele conquistou, foi rei lá por 40 anos. Então nasceu perdendo, mas terminou vitorioso. Agora eu quero falar de pessoas que nascem vitoriosas e morrem perdendo, vencer e perder. Eu quero citar dois casos clássicos, né, da vida, né, que depois isso vai passar para a literatura. O primeiro caso é a Susana Richthofen, né? A Susana Richthofen era filha de um casal assim estabilizado, um casal poderoso, né? O pai, engenheiro, né, de uma federal, né? E a mãe psicóloga, né? Isso é pra gente ver que a nossa força não leva a nada, né? Uma psicóloga dentro de casa e depois é morta pela própria filha, que foi a mentora do crime, quer dizer. A menina falava 4 idiomas, né? O problema da Susana Richthofen é que ela foi criada, não sei, nunca ouvi falar não, né? E quando ela se tornou moça, ela ouviu um não, que não podia namorar o cravinho. E a família não concordava. Geralmente os pais não concordam com os namoros dos filhos, porque ninguém serve para casar com os filhos da gente, entendeu?
E a frase mais triste que eu já ouvi na minha vida foi o seguinte, que os pais não escolhem namorado e namorada para os filhos, entendeu? Essa é uma atitude deles. Isso nos deixa muito frustrados, né? Porque a gente vem escolhendo o nome deles, a gente vem escolhendo as roupas deles, a gente vem escolhendo muita coisa e depois quando eles vão se tornar adultos, eles é que vão escolher as amizades, eles é que vão escolher a carreira. E isso nos frustra muito, né? E o dia que ela ouviu não, ela intentou e os matou. E o crime foi tão hediondo, porque a sociedade, ela não perdoa, né? Por exemplo, todas as vezes que fala da saída dela, a sociedade cai em cima e ela tem que ser presa, né? Ela tem que ficar lá, entendeu? E olha só para vocês, ela estava fazendo curso de direito, né? Uma carreira brilhante pela frente. E ela nasceu vencendo e está perdendo no momento, né? E esse estigma, essa visão que a sociedade tem dela nunca será tirado, né? Tá vendo? Nasceu para vencer, né? Nasceu vencendo e passou a ser uma perdedora. O outro caso que eu quero comentar com vocês são os Nardones. Né? Os Nardones, aquele rapaz foi criado também mimado. Olha, tem uma frase que diz o seguinte: que se você souber criar os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Mas se você não souber criar os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Quantos avós são responsáveis pela criação deles? Porque os filhos foram mimados, não tem responsabilidade, não tem senso de responsabilidade. Os Nardones, né, a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Se a mulher do Nardone lá desentendeu com a menina e estimulou ele a jogar a menina lá da janela, né? O pai que faz de tudo, o pai que fez de tudo, aquele pai dedicado, aquele pai que vai lá na cadeia levar tudo, né? Pra vocês verem, o cara nasceu para vencer, gente, né? O cara nasceu para vencer, mas os índices que ele dava não era de um vencedor, né? Engravidou a namorada, não assumiu, uma moça linda, né? Uma moça linda, aquela mulher, né? Depois arruma outra mulher, a Chatobá lá. É outra coisa, né? A construção da vitória, ela é de atitudes pequenas, né? A pessoa vai deixando buraco aqui, vai deixando buraco ali. Fatalmente, os problemas serão muito grandes contra a vida dele. Então, nasceu vencendo e por hora é um perdedor. Também é um manchado pela própria história da vida, porque a vida é feita de escolhas, são eles que estão escolhendo isso. Agora, perder e perder, né? Tem gente que nasce perdendo, né? Tem gente que não tem berço, não tem nada e continua perdendo e se maltrata e tem uma visão pequena sobre si mesmo e não muda a sua história. Para o Sartre, nós somos responsáveis por nós mesmos. O Sartre diz assim: não importa o que foi que fizeram com você, importa o que você faz com você. Porque é o seguinte, se uma pessoa toma consciência de que não estudou quando teve o incentivo dos pais, quando teve o incentivo de tanta gente e agora ele descobriu que precisa fazer isso, ele tem que correr atrás. Enquanto nós estamos vivos, a gente tem que mudar a história. Eu vi um homem, a notícia de semana de um homem com 67 anos, que estava fazendo o Enem, porque ainda quer formar em medicina. Olha, o Pelé, quando tinha 17 anos, já era um vencedor, esteve na Copa do Mundo, acho que de 58, né? E não tinha o nome que tem, né? Mas estava lá. E para ser convocado com a seleção também tem que ser alguém de valor. Mas tem homens que venceram com 85 anos. O Moisés foi chamado para o ministério com 80 anos. O Moisés teve 3 fases na vida, né? 40 anos lá no apogeu, lá, 40 anos no deserto e depois 40 anos para ir lá no palácio e tirar o povo, né, do Egito e levar até perto da terra prometida, né? E no final vencer e vencer. Tem gente que é sábio, né? Tem gente que nasce vencendo, né?
nasce, sabe aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades que tem da família, do pai, as oportunidades que vem de Deus, entendeu? É centrado, é concentrado, presta atenção nas coisas, aproveita os momentos da vida. Por exemplo, uma pessoa que é consciente deve estar triste, né, de perder um ano de escola, de perder talvez um outro ano de estudo, né? Tem um texto que fala, né? Pergunte para uma grávida, né, o valor de alguns minutos. Pergunte para alguém que perdeu o avião o valor de alguns minutos, né? Pergunte para um estudante o valor de perder um ano. Pergunte para uma pessoa que tem uma crise aí, um infarto, o valor de alguns minutos de ter chegado a tempo no hospital. Então o tempo, né, em fração de segundo, às vezes você tem que correr com a vida e você pode ganhá-la ou perdê-la. Tem gente que nasce vencendo, né? Aproveita as oportunidades, aproveita os pais que tem. Eu não estou falando só de nível financeiro, vai à luta e ele nasce vencendo e morre vencendo, né? Faça boas escolhas.